lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. A deputada estadual pelo Rio Grande do Norte, Divaneide Basílio, participa da aula desta quinta-feira no TV Elas por Elas Formação, discutindo o que é violência política de gênero. Olá, sou Divaneide Basílio, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, componho o Coletivo Nacional de Mulheres do PT, sou nordestina, negra, filha de trabalhadores e trabalhadores rurais, né? Venho de uma cidade bem pequena do Sertão Central, chamada Pedro Avelino, e moro hoje na capital, na cidade do Natal, e tenho muito orgulho de fazer política. Hoje, estar aqui mais uma vez nesse processo da TV Elas por Elas é um prazer, porque a TV Elas por Elas tem sido esse patrimônio para nós mulheres, de pensar a formação, de pensar a nossa organização. Veja, quando a gente vai falar de um tema tão importante como violência política de gênero, a gente se pergunta, existe violência política de gênero? Existe violência política? Nós que estamos, por exemplo, nesse debate todo do enfrentamento à violência contra as mulheres, na afirmação e na luta para guardar aqui no nosso cenário, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei de referência, a gente se pergunta, existe violência política de gênero? Porque a gente está falando de violências tão mais emblemáticas, será? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. A primeira grande violência política de gênero é não ter mulheres nos parlamentos, não ter mulheres na política, não ter mulheres nos espaços de poder. Quando as mulheres começaram sua luta pelo direito à participação, pelo direito ao voto, nós estávamos falando de algo que era silenciado, que era uma violência. A violência da exclusão das mulheres nos espaços de poder. E essa violência, ela é demarcada por um longo período histórico. Ora, se nós levarmos em conta o tempo que nós votamos, por exemplo, nós podemos fechar os olhos e imaginar que essa violência ela já acontece há muito tempo. Uma violência talvez silenciosa, uma violência que não nos era apresentada como tal. E não tinha esse nome de violência política, mas tinha a ausência das mulheres nos espaços de decisão. O número, a representatividade, outra palavra vem nesse debate. Então, quer dizer, discutir violência política também é discutir representatividade, exatamente. Porque quando essa representatividade ela é baixa, ela é um indicador, né, de uma violência silenciosa, escamoteada. Mas, além dessas violências escamoteadas, escondidas, que nos invisibilizam, essas violências que nos invisibilizam também nos inviabilizam. Por quê? À medida que a gente não aparece, que a gente não ocupa esses lugares, a gente passa a ser inviabilizada, né? Aquele espaço fica aparecendo e fica realmente sendo um espaço de exclusão da participação das mulheres.
Vou dar um exemplo da cidade do Natal. Em todos os anos de história, não é algo tão tranquilo, aceitável, que eu seja a primeira mulher autodeclarada negra na Câmara Municipal do Natal. Isso significa só que outras mulheres não se autodeclararam, ou significa que, além disso, ou que isso também, ou que na história toda de luta das mulheres, a gente não teve a participação de mulheres negras. E aí eu fico me perguntando aqui por que, que as mulheres negras nunca ocuparam esses espaços, né? E aí, todos os dias, quando a gente faz essa reflexão, a gente se pergunta se as mulheres negras nunca ocuparam esse espaço antes, e eu estou dando o exemplo aqui do meu lugar, da Câmara Municipal de Natal, eu estou dando um exemplo de que, como essa combinação da nossa exclusão, ela é forte quando se fala de identidade. Opa, então violência política está casada com representatividade, que é também casada com identidade. É isso mesmo. Essa participação política das mulheres já é algo muito difícil, e quando você combina com gênero, raça e classe, né, quando você desce um pouco mais para discutir a identidade racial, e quando você discute esse lugar na sociedade, você vai perceber que esse aparato, né, que nos dá a possibilidade de ir e vir, de ocupar os espaços, ele é subtraído quando uma mulher é mãe, para dar um exemplo, porque ela não vai ter com quem deixar seus filhos. Ou, então, isso vai se relacionando também com a reprodução da pobreza, né? Então, é preciso que a gente bote os dados em tarjetas, que a gente coloque os dados separadamente, para a gente ir pensando cada dado desse. Não é possível que hoje, no atual Congresso, nós contamos com um número de mulheres parlamentares, o maior número, talvez, 91 mulheres eleitas para senadoras e deputadas. Mas a gente ainda se pergunta se nos anos todos de história, essa luta para ocupar esse espaço, e só agora a gente consegue observar uma ampliação concreta em dados, em números dessas mulheres, por que que ainda é entendido como algo tão difícil? Né? Por que, que as mulheres sofrem tanto no parlamento? Por que, que a diversidade não vem junto desses números? Que a gente precisa ler os números, se ainda somos exceção. E aí eu estou falando também do meu lugar, aproveitando para dar exemplo, é preciso que a gente traga os dados todos separados para a gente poder ver quem são essas mulheres na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Essa Assembleia na qual hoje sou deputada, nós somos hoje 5 mulheres. Somos a maior bancada de toda a legislatura. Eu sou a única deputada negra e nós estamos todas felizes por sermos a maior bancada da legislatura, mas somos um total de 24 parlamentares e só somos 5 mulheres. Então, isso diz muito, representatividade diz muito, porque se somos poucas, nos afirmarmos nesse lugar em que somos poucas se torna mais difícil, né? Nós nos tornamos exceções nessas casas legislativas. E aí, por sermos exceções, embora o quadro tenha mudado, e a gente traz um dado nacional dizendo, olha, são 21 mulheres eleitas, esse quadro mudou, mas de um total infinitamente maior de homens. Então, isso ainda, essa discrepância, ela ainda acena para esse lugar de subrepresentação e para esse lugar de violência. Opa, mas você está dizendo que o fato de sermos poucas gera violência? Infelizmente, a reprodução, né, da forma que a nossa sociedade é gerida nesse desenho patriarcal, em que o machismo se reproduz em todas as suas dimensões, lamentavelmente,
quando você tem um número muito maior, uma participação infinitamente melhor, a correlação de forças também é algo que pode ser levado, que deve ser levado em conta. E aí você vai perguntar a todas as mulheres parlamentares como elas se sentem, né, participando da política, que cada uma vai ter o seu relato. Então, não traríamos aqui apenas esse elemento, digamos assim, subjetivo. Mas esse elemento subjetivo tem que ser levado em conta, porque a violência política, ela começa desse não lugar. Então, a gente precisa entender esse não lugar. Ora, eu estou nesse lugar, mas esse não é o meu lugar, né? Por quê? Porque nesse lugar eu não me sinto à vontade, porque nesse lugar eu sou minoria. Temos visto nos noticiários, né, um crescente número de mulheres parlamentares nas diversas esferas sofrendo casos de violência política de gênero. Então, não é subjetivo, é objetivo. É preciso massificar o conhecimento das mulheres que ocupam esses cargos de poder e decisão para informar que a maioria das mulheres que acredita que as agressões no meio da política traz para elas esse lugar de você não vai aguentar, né? Não serve para a política. Ela vem junto, né? Uma agressão vem junto com a sua diminuição da possibilidade de ocupar esse espaço. Vejam, a lei que alterou o Código Eleitoral e Penal, de acordo com a Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados, a Lei 14.192, incluiu no Código Eleitoral o crime de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidato a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça e etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho pelo seu mandato eletivo. Está tipificado. Ao mesmo tempo que, pela lei, esse tipo de crime será punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena será aumentada em 1/3 se o crime for cometido contra a mulher gestante maior de 60 anos e com deficiência. Os crimes de calúnia, difamação, injúria durante a propaganda eleitoral também tiveram penas aumentadas em 1/3 até a metade, nesses casos que envolvam menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou a sua cor, raça e etnia, ou praticados por meio da internet, ou de rede social, ou com transmissão em tempo real. Essa é uma informação muito importante para todas nós. E ao longo, né, dos últimos anos, o que nós temos visto é o aumento de casos. Esses casos aumentaram ou aumentou a nossa participação nos espaços de poder, mesmo ainda pequena? As duas coisas, né? As duas coisas caminharam junto. À medida que a gente foi se apropriando e foi falando, olha, lugar de mulher onde ela quiser, a gente passou a incomodar. E a reação, lamentável reação, são inúmeras formas de violência. De reter a sua fala, essas que nós citamos aqui, tipificadas em forma de lei, são parte fundante. Mas a gente pode citar diversas outras formas de sofrimento que as mulheres passam. É aquele que senta do lado da mulher na hora da votação e fala bem baixinho para desestabilizar. É aquele que segura o projeto de lei por muito tempo para que ele não seja aprovado, criando um constrangimento, né, à luta das mulheres. Então, nós sabemos o quanto é difícil para uma mulher ocupar um espaço de poder. E eu poderia estar falando apenas do meu depoimento. Cada mulher parlamentar que pudesse se dispor a falar sobre o tema de violência política de gênero, traria para cá, né, um rol de violências sofridas. E isso já seria muito desafiador e já seria um dado alarmante. Mas nós estamos falando de um cenário que precisa ser enfrentado. Por que é tão importante falar?
de violência política, porque nós não queremos que as mulheres sejam inviabilizadas, que as mulheres sejam retiradas do processo de participação, porque muitas mulheres desistem, porque os dados, muitas vezes, essas penas são atenuadas, né? Então, é importante demais que a gente traga para esse lugar de decisão a participação das mulheres. É preciso que a gente traga números sobre a participação das mulheres nas casas legislativas. É preciso que a gente faça um mapeamento, né, de cada casa. O Instituto Alzira, por exemplo, é um trabalho fantástico ao pesquisar a participação das mulheres. Não vale a pena vocês que estão nos acompanhando ir lá no Instituto Alzira, acessar o Instituto Alzira, acessar a ONU Mulheres, mas vale a pena também a gente fazer aqui um levantamento das leis que existem nas casas legislativas de proteção às mulheres. Foi muito importante que nós, nesse ano, tenhamos o Dia Nacional Marielle Franco. O dia 14 de março foi instituído como Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento da Violência Política de Gênero e Raça. A medida honra a memória de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que lutou incansavelmente pelos direitos humanos e pela igualdade de gênero e raça. Ela foi brutalmente assassinada em 14 de março de 2018. E aí quero aqui falar da importância, né, no governo Lula, a recuperação tanto do Ministério das Mulheres como da Secretaria de Igualdade Racial, porque nós precisamos construir um aparato de proteção para a nossa participação nos espaços da política. A violência política precisa ser combatida a partir do momento que a gente tem aparato para isso. Então, a gente está falando da violência sexual e a gente está falando das delegacias de defesa das mulheres e a violência política ela ainda está num campo muito desafiador, muito silenciador. E ela também mata. Quando a gente traz o Dia Nacional Marielle Franco, nós estamos falando disso, de uma mulher que foi brutalmente, né, violentada ao perder sua vida, que teve sua vida ceifada por ser parlamentar. Esse é o extremo da violência política. Mas quando essa violência política vai acontecer, a mulher já foi intimidada por fazer parte de uma comissão, por ser relatora de um projeto muito importante, por questionar um sistema vigente, por trazer questões para a ordem do dia, por indagar sobre planos importantes, a exemplo de plano diretores nas cidades, né? Então, se você levantar questões sobre as violências sofridas, você vai ter questões de várias ordens, desde o maltrato nas casas legislativas, aquelas violências do olhar, seja a violência que traz para a ordem do dia esse lugar da participação das mulheres como algo fundamental para a democracia. Então, a democracia ela só vai fazer sentido se a participação das mulheres for respeitada. E quando a gente relaciona isso com a morte de Marielle Franco, e por que é tão importante nós falarmos da morte de Marielle Franco? Claro que se a gente fosse aqui trazer registros da história, nós traríamos outras mulheres na política que sofreram violência política, mas nós estamos trazendo Marielle Franco, justamente combinando esse debate, né, da violência política de gênero com a violência racial, e nós precisamos falar disso, porque foi assim esse caso extremo. E o Dia Nacional Marielle Franco, ele vem com esse objetivo de enfrentar todo tipo de violência política de gênero contra mulheres, contra pessoas LGBTQIA+, na política e em todos os espaços de decisão. Quando eu estava vereadora, eu apresentei, por exemplo, o Dia Municipal Marielle Franco, mesmo antes dessa lei nacional, porque eclodiu em todas as cidades, em todos os estados. Acho que o caso Marielle Franco traz para nós uma importante reflexão
que a violência política de gênero mata. E isso é muito assustador. A gente poderia aqui também elencar quantas mulheres perderam seus mandatos. Muitas mulheres perderam seus mandatos. A perda desse mandato pode ter se dado por por uma artimanha, às vezes, nas casas legislativas, em que mulheres têm mandatos cassados, pode se dar por um jogo dentro dos partidos em que as mulheres não são priorizadas de verdade, e isso é também uma violência política. É importante que a gente diga, quando as cotas, né, financeiras não são cumpridas, é uma violência política. Então, a gente passa a refletir todos os dias como a violência ela é mais intensa quando acontece, quando envolve casos de mulheres negras, quilombolas, indígenas, LGBTQIA+, como eu estava falando há pouco tempo. Tanto que, recentemente, um grupo de parlamentares passa a viver sob fortes ameaças da perda dos seus mandatos. Opa, tem um sinal de alerta aí, tem um sinal, né, que indica uma violência política de gênero combinada com a identidade e com a diversidade. Então, ser mulher e afirmar sua identidade LGBT, por exemplo, passa a ser um risco. Opa, e Marielle foi essa mulher que afirmou essa identidade LGBT, né? Uma mulher lésbica que afirma essa identidade. Então, ser mulher, ser negra, ser lésbica não pode ser um risco para a democracia, porque se é um risco para as mulheres perderem seus mandatos, isso é a redução da democracia. Então, nós não estamos falando de uma democracia plena, quando as mulheres são eleitas e têm seus mandatos subtraídos, retirados, ignorados, menosprezados. Veja, apesar de sermos a maioria da população brasileira, né, 52%, a maioria das mulheres ainda tem baixa representatividade. Nas eleições de 2020, nós ocupamos apenas 17,7% das cadeiras na Câmara e dos deputados, 12,3% no Senado, na Câmara dos Deputados e 12,3% no Senado. Entre os 26 estados e o Distrito Federal, apenas 2 são governados por mulheres a partir de 2023. O estado do Rio Grande do Norte, no período passado, era o único a ter uma governadora mulher, a governadora Fátima, a primeira governadora de origem popular. Opa, outro indicador, né, de classe. Primeira governadora de origem popular no estado do Rio Grande do Norte. Então, são vários elementos que fazem as mulheres ocuparem menos esses espaços de decisão. E aí, para trazer aqui para vocês um exemplo nítido disso que eu estou falando, a governadora agora passou um período no Rio Grande do Norte de crise na segurança, que outro governador já teria passado no momento anterior, e ele não foi, a sua forma de condução não foi questionada como agora da governadora, que agiu rapidamente, que controlou rapidamente todo o processo de equacionamento, de diálogo, de encontrar caminhos para garantir que a segurança fosse resguardada no estado do Rio Grande do Norte, mas ela sofreu forte preconceito. Será mesmo que ela vai conseguir? Será que ela não precisava, né, de apoio tal ou qual, como se o apoio que ela tivesse buscado junto ao Ministério da Justiça, junto ao governo federal, o reforço que ela tivesse buscado, fossem insuficientes porque havia sido uma decisão errada. Era assim que ela era julgada todo o tempo, que tomou decisão errada. Então, percebam, mesmo quando a mulher ocupa um alto posto, né, de comando, ela passa a sofrer questionamentos desse lugar. Recente, né, a nossa presidenta Dilma conseguiu provar, né, que ela estava completamente inocente em todos os processos em que tentaram condená-la. Pedaladas fiscais foram tidas como não são consideradas crime, mas a presidenta Dilma, a única mulher, né, que poderia trazer para nós, naquele momento,
e é uma inspiração, mas ela foi tratada como uma mulher que não conseguia segurar o Brasil. Olha só que absurdo. A presidenta Dilma foi colocada em xeque, quando, na verdade, foi utilizado um grande golpe. Então, ocupar os espaços de comando é também um perigo para as mulheres, para que elas permaneçam. Então, nós estamos falando da necessidade de ocupação dos espaços, mas também da permanência. Então, falar da participação política das mulheres é buscar possibilidades de enfrentarmos as violências pela porta da frente e falar de permanência. É importante demais dizer para todas as mulheres que estão acompanhando e para todas as pessoas que estão acompanhando, que falar de subrepresentação é um tipo de violência, falar das agressões verbais que nós passamos no parlamento todos os dias é um tipo de violência, e que todas as mulheres em rede que se organizaram para garantir Dia Municipal Marielle Franco ou qualquer outro dia nas suas cidades que simbolizem o enfrentamento à violência política de gênero, deve ser levado em conta essa grande rede de fortalecimento nacional, mas deve ser levado também em conta a necessidade de provocarmos o executivo e os executivos estaduais e municipais das cidades e dos estados para pensar um programa de proteção às mulheres. Estamos nos desafiando. Quando eu falo isso, eu falo desse lugar também de parlamentar, que apresenta a lei municipal lá na Câmara Municipal de Natal e agora a lei estadual aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos avançado, temos Procuradoria das Mulheres nas casas legislativas, mas nós precisamos avançar muito mais. Nós precisamos informar que, para além das violências já conhecidas ou já disseminadas e que são brutais, como o assédio, como a violência sexual, como a importunação, a violência política, ela é muito grave, inclusive porque ela mata, mas ela adoece. A saúde mental das mulheres parlamentares precisam serem preservadas, serem levadas em conta. Então, violência política envolve vários elementos, desde a subrepresentação até questões de saúde emocional. Muitas vezes, nós dizemos que para nós ocupar um espaço nem desistir é possível, porque a gente desanima as outras. Mas muitas vezes permanecer nesse espaço é adoecedor. E nós precisamos transformar o que pode ser impedimento da participação das mulheres em acolhimento. É preciso que as casas legislativas criem mecanismo de punição para quem realmente reproduz violência política de gênero nas casas legislativas, encerrando o tempo de fala das mulheres, diminuindo, reproduzindo falas preconceituosas, machistas, misóginas, e com muito orgulho eu quero dizer que quando a ministra Cida esteve no Rio Grande do Norte falando da campanha nacional contra a misoginia, e eu acho que essa campanha soma, ela é o fechamento desse entendimento nacional do que nós queremos cravar aqui como enfrentamento à violência, como foi a Marcha das Margaridas, aquelas mulheres ocupando o Planalto e dizendo somos muitas Margaridas, então não ousem calar nossas vozes, que nós somos muitas e estamos juntas, somos sementes de Marielle. É dizer também que nós todas estamos juntas no parlamento, nas ruas, nos roçados, nos campos, para afirmar que nenhuma violência de gênero será tolerada. E a gente tem feito um alerta para que as casas legislativas possam recuar daquilo que é a naturalização da violência política. Porque, na verdade, o que sempre aconteceu foi uma naturalização. Bom, não era o seu lugar mesmo, esse espaço não era para você mesmo. E quando a gente apresenta a campanha nacional contra a misoginia, e para fechar o nosso nesse ciclo de conversa que a gente abriu aqui, a gente diz que, à luz da campanha nacional,
nós apresentamos um projeto de lei aqui no estado do Rio Grande do Norte e convocamos todas as parlamentares que puderem apresentar nos seus estados essa campanha permanente contra a misoginia, para que a gente fale que o ódio às mulheres acontece em todos os lugares e nós precisamos combater. Uma campanha permanente vai fazer com que a gente abra a nossa TV e o governo do estado, de qualquer estado, já esteja apresentando que o ódio às mulheres é crime. Vai ser assim nas assembleias, nas câmaras legislativas. Nós vamos aprovar aqui na Assembleia do Rio Grande do Norte, a governadora já disse que vai sancionar, o Ministério das Mulheres já está falando disso em âmbito nacional, visitando os estados, e nós, todas, elas por elas, precisamos nos unir para fazer essa grande campanha contra a misoginia acontecer em cada canto do país. Muita gratidão, vamos seguir em diálogo, acompanhe nossas redes, acompanhe a TV Elas por Elas, acompanhe a luta das mulheres e fortaleça esse entendimento que misoginia é crime, que ódio às mulheres é crime, que nós não vamos tolerar violência política de gênero em nenhum lugar. Nesta quinta-feira, a deputada estadual pelo Rio Grande do Norte, Divaneide Basílio, falou sobre a existência da violência política de gênero e como ela se manifesta. Anote na sua agenda que amanhã tem mais. Compartilhe essa aula do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.